Sabe, geralmente quando a gente pensa num tribunal de justiça, a dinâmica de poder é tipo a coisa mais óbvia do mundo, né? O juiz está lá no alto, ditando as regras, segurando o controle, e o réu está ali embaixo. Totalmente vulnerável, aguardando a sentença. Exato. É uma cena assim cristalina de quem manda e de quem obedece. Só que, e aqui é onde a coisa muda de figura, quando a gente entra no capítulo 27 do Evangelho de Mateus, essa dinâmica é completamente virada de cabeça para baixo. Com certeza, é uma inversão total. Pois é. Então hoje nós vamos fazer um mergulho profundo, uma imersão real nas cenas finais da vida de Cristo. E olha, para fazer justiça a esse tema tão denso, a gente tem aqui um material riquíssimo. Sim, fontes maravilhosas. Comentários exegéticos super profundos, né? Notas do Weber Todt Armi, da Rosana Barros, do Michelson Borges, além de vários comentários bíblicos selecionados. A nossa missão hoje não é tipo olhar para a crucificação só como um fato histórico que ficou lá no passado. De jeito nenhum. A ideia é usar uma lente profundamente espiritual. Isso. Entender os mecanismos por trás de tudo isso, sempre fundamentando a nossa análise na palavra de Deus. E esse é o ponto de partida perfeito, porque o livro sagrado nos apresenta aqui o clímax absoluto da paixão de Cristo. E o grande paradoxo, que salta logo de cara, é que Jesus, mesmo parecendo fisicamente destruído... Sendo moído por um sistema corrupto, né? Exatamente. Mesmo nesse cenário, ele permanecia o tempo inteiro como o rei soberano. Ele estava orquestrando e permitindo cada evento para cumprir o plano de redenção. Não foi um acidente. Não, foi uma entrega totalmente calculada. Bom, vamos desempacotar isso, porque é fascinante pensar que, se a gente olhar para o início dessa cadeia de eventos mortais, a coisa não começa com o Império Romano, mas com uma tragédia pessoal interna. A história de Judas. A história de Judas. E, lendo as nossas notas, fica muito clara uma distinção, tipo cirúrgica mesmo, entre duas coisas que a gente costuma misturar o tempo todo na vida prática: remorso e arrependimento. Sim. E existe um abismo gigantesco aí. Pois é, me explica melhor essa diferença do ponto de vista espiritual. Claro. O livro sagrado e as análises mostram que Judas foi engolido por um remorso profundo. Os estudiosos até comparam isso ao remorso de Esaú, sabe, lá no Antigo Testamento? Ah, interessante. Aquela dor pela perda da bênção. Exatamente. A mecânica do remorso é que ele é uma dor focada só nas consequências. É o desespero de perceber o estrago enorme que a sua própria atitude causou. A pessoa chora não porque magoou a Deus, mas porque destruiu a própria vida. Entendi. É como se, trazendo para nossa realidade, fosse aquela figura pública que chora num vídeo de desculpas só porque perdeu os patrocínios, né? Perfeito. É a dor de ser pego, a dor da consequência. Não há desejo de mudança de caráter. Mas e o arrependimento, então? Já o verdadeiro arrependimento, que é o que a palavra de Deus mostra na vida de Pedro, por exemplo, que também falhou com Jesus. Sim, ele negou 3 vezes. Isso. O arrependimento de Pedro envolve uma mudança de mente, uma transformação do coração que busca ativamente restaurar o relacionamento e não só fugir da punição. Judas sentiu o peso esmagador da culpa, tentou devolver o dinheiro, mas em vez de correr para o perdão, ele corre para o desespero. O que prova que não tem dinheiro no mundo que acalme uma consciência pesada. Nenhuma fortuna. E, nossa, o que potencializa o absurdo dessa cena toda é a atitude do Sinédrio quando Judas joga aquelas 30 moedas de prata de volta no templo. É o ápice da hipocrisia religiosa. É inacreditável. Para quem não tem familiaridade, o Sinédrio era basicamente a Suprema Corte de Israel na época, a autoridade máxima. E eles veem o dinheiro ali e dizem: não podemos colocar isso no tesouro do templo porque é preço de sangue, é contra a lei. Imagina a lógica distorcida. Eles tinham uma trava burocrática rigorosíssima sobre onde guardar moeda, mas tipo zero escrúpulo moral na hora de pagar pelo assassinato de alguém que eles sabiam ser inocente. Eles coavam o mosquito e engoliam o camelo inteiro. Sim. E para manter essa fachada de legalidade, as fontes destacam que o Sinédrio fez uma reunião logo ao raiar do dia. Porque, pela lei deles, um julgamento que condenasse à morte no meio da noite era totalmente legal.
Ah, então eles fizeram um teatro de manhã. Exato. Eles apressaram uma sessão matutina só para dar um verniz oficial, uma legalidade falsa para uma sentença de morte que já estava decidida clandestinamente horas antes. Eles usaram a burocracia como arma. E sabe o que é incrível nas nossas fontes? A palavra de Deus, lá em Zacarias, já tinha mapeado essa hipocrisia séculos antes. Sim, a profecia perfeita. A traição, o valor exato de 30 moedas, o que iam fazer com o dinheiro, tudo se materializando ali na frente deles, e a cegueira espiritual não deixava que eles vissem. É assustador e bom, se os líderes religiosos usavam as regras burocráticas para matar, o Império Romano entrava com a força bruta. O que nos leva para o próximo personagem crucial, Pilatos. Pilatos. Essa é uma parte que me deixa muito intrigado. A gente usa essa expressão lavar as mãos o tempo todo, né? Para falar de quem foge da responsabilidade. Virou até um ditado popular. Pois é, mas pensa comigo. Pilatos era o representante máximo de Roma ali. Ele tinha um exército, as armas, o poder imperial. Como que o homem mais poderoso da região perde uma discussão para uma multidão desarmada? O que é fascinante aqui é entender o contexto político de Jerusalém naqueles dias. Era uma panela de pressão. Uma tensão constante. Sim, Pilatos odiava estar lá. Ele normalmente ficava em Cesareia, no litoral, que era tranquilo, bem romano. Mas ele era obrigado a ir para Jerusalém na Páscoa para evitar rebeliões. Porque a cidade enchia de peregrinos, né? Lotada. Dezenas de milhares de peregrinos judeus muito nacionalistas. O risco de motim era gigantesco. A única função do Pilatos ali era manter a paz a qualquer custo. Se tivesse uma rebelião sob o comando dele, a carreira e a vida dele estariam acabadas diante de Roma. Ah, então ele estava pisando em ovos. E as análises deixam claro que ele sabia muito bem da inocência de Jesus. Ele percebeu na hora que era pura inveja do Sinédrio. Sim, e ainda teve a intervenção divina, né? A esposa dele teve aquele sonho terrível, uma mensagem clara mandando ele não se envolver com aquele homem justo. Ele teve alertas políticos, alertas racionais e alertas divinos. Mas faltou o principal, coragem moral. Ele cedeu à pressão. Cedeu. Os líderes religiosos manipularam a multidão, que era de fora, que talvez nem conhecesse Jesus direito. Pilatos tentou uma saída diplomática com aquele costume de soltar um preso na Páscoa. Ele pensou, vou colocar o Jesus pacífico do lado do pior criminoso que a gente tem, o Barrabás. É óbvio que o povo vai escolher o mestre bonzinho. Só que o tiro sai pela culatra de um jeito espetacular. Eles escolhem Barrabás. A multidão sempre é imprevisível. E segundo as nossas fontes, esse Barrabás não era um ladrãozinho qualquer. Ele era um pretenso salvador político. Um cara violento que prometia derrubar Roma na força. Exato. Então o povo olhou para o salvador espiritual, que lidava com a raiz do problema, que é o pecado, e olhou para o salvador político extremista e preferiu o político. E a profundidade teológica disso é imensurável. A gente não pode ver Barrabás só como um figurante na história. Na visão do livro sagrado, Barrabás representa absolutamente todo ser humano. Uau, como assim? Pensa bem, temos ali o retrato definitivo da substituição divina. Barrabás era culpado, um assassino. Aquela cruz do meio era literalmente dele, feita para o tamanho dele. Faz todo sentido. Jesus era o único inocente ali. E naquele tribunal romano, o rei do universo toma voluntariamente o lugar do criminoso condenado. É a misericórdia e a justiça acontecendo ao mesmo tempo. O justo tomando a sentença do injusto para que o injusto pudesse sair livre. Caramba, isso é pesado demais. E logo depois dessa sentença covarde, começa a sessão de violência física. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, no sentido teológico da palavra, né? Porque os soldados romanos entram para torturar Jesus. E eles colocam a famosa coroa de espinhos. Um momento terrível. É. E a minha tendência sempre foi olhar para isso só como uma zombaria cruel. Os soldados fazendo uma paródia, brincando de coroar um rei falso. Mas os estudiosos apontam que tem uma camada teológica muito, muito mais densa escondida aí. Totalmente. Para entender a mecânica dessa coroa, a gente tem que voltar lá para as primeiras páginas do livro sagrado. Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 18. Logo depois da queda do homem. Isso. Depois do pecado original,
Deus explica que a criação inteira foi fraturada. A terra foi amaldiçoada, e o texto diz que ela passaria a produzir, literalmente, espinhos e abrolhos. Nossa. Os espinhos não eram o design original de Deus. Eles surgiram como uma representação física palpável da maldição do pecado na terra. Então não é só um deboche militar. Não mesmo. Quando aqueles soldados trançam aqueles espinhos todos e pressionam na cabeça de Cristo, do ponto de vista teológico, o Criador estava literalmente assumindo sobre a sua própria cabeça a maldição da sua criação caída. Meu Deus. Ele usou a consequência tangível do nosso erro como uma coroa. Chega a dar um nó na garganta pensar nisso. O Criador sendo ferido pela própria criação rebelde. E tem um outro detalhe. Logo em seguida, a caminho da cruz, que as nossas fontes mencionam. As mulheres de Jerusalém oferecem um vinho misturado com fel para Jesus. Uma tradição de misericórdia delas, né? Exato, era tipo um analgésico forte, um narcótico para entorpecer quem ia ser crucificado, para diminuir um pouco o pânico e a dor. Do ponto de vista de sobrevivência humana, aceitar esse analgésico é a única escolha lógica. Com certeza. Qualquer um beberia. Mas Jesus recusa. Qual é a explicação espiritual para ele recusar uma anestesia no meio de uma tortura daquelas? A resposta está justamente no tamanho do sacrifício que ele estava fazendo. Jesus estava prestes a beber o que a palavra de Deus chama de o cálice da ira divina sobre o pecado humano. E isso exigia lucidez. Exigia que ele estivesse na posse de 100% das suas faculdades mentais. Ele precisava estar perfeitamente consciente, sóbrio, enfrentando o embate espiritual sem nenhuma fuga. Se ele se entorpecesse, mesmo que um pouco, diminuiria o peso dessa entrega. Ele decidiu sentir tudo, cada gota de dor. E a agonia só escala quando ele já está pregado na madeira, né? As notas lembram que os líderes passavam lá embaixo, balançando a cabeça e gritando: "Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz." Que é um eco muito claro de outro momento da vida dele. Lembra na hora as tentações de Satanás no deserto. Sim, é a mesma estratégia, as mesmas palavras. Desafiando a identidade e o poder de Cristo. E aí está a verdadeira tortura mental. Porque Jesus não estava preso lá pelos cravos de ferro. Ele era onipotente. Num piscar de olhos, ele podia dizimar o Império Romano inteiro e descer dali. Ele tinha todo o poder para escapar, mas precisou usar um poder infinitamente maior. O autocontrole absoluto de permanecer lá. Porque se ele salvasse a si mesmo, a humanidade estaria eternamente perdida. Ele ficou por amor. E aí a gente chega num evento cósmico no texto. A palavra de Deus diz que do meio-dia às 3 da tarde, a hora nona, uma escuridão física engoliu a terra inteira. Um breu sobrenatural. E no meio daquela escuridão, Jesus solta aquele grito dilacerante, citando o Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? É o momento mais denso de toda a história. Sim. E a gente sabe como a crucificação funcionava. Era asfixia lenta, dores terríveis. Mas estudando a fundo as nossas fontes, fica evidente que o desespero de Jesus não era por causa dos pregos machucando o corpo, o que estava rolando na dimensão invisível ali. O que estava acontecendo ali é a essência do Evangelho. Naquela escuridão, Jesus carregou a totalidade do horror da ira de Deus contra o pecado. Pensa bem, ele teve uma comunhão perfeita e inquebrável com o Pai por toda a eternidade. Mas na cruz, como ele absorveu a nossa culpa, o Pai, que é perfeitamente santo, precisou afastar a sua presença. Ele teve que virar o rosto. Sim. E Jesus sentiu pela primeira e única vez a separação absoluta, a dor de ser cortado de Deus. É o que o livro sagrado chama de segunda morte. A angústia da exclusão total, que era para ser o nosso destino, né? E olha, tem um detalhe fisiológico, baseado nas nossas análises, que prova que essa dor espiritual foi real e física. O que aconteceu com o corpo dele? Exatamente. A crucificação era projetada para a pessoa durar dias lá sofrendo, mas Jesus morre excepcionalmente rápido, em poucas horas. E o texto diz que quando o soldado perfurou o lado dele com a lança, saiu sangue e água. Que do ponto de vista médico é soro, né? Isso, soro sanguíneo. Para quem estuda anatomia, o nosso coração é envolvido por um saco fibroso, o pericárdio.
O estresse mental e emocional extremo pode causar um acúmulo de fluido lá dentro até o ponto de ruptura do músculo. Ou seja, Jesus não morreu sufocado. não. A dor da separação foi tão, mas tão monstruosa que o coração físico dele literalmente se rompeu. Ele morreu de coração partido sob o peso das nossas transgressões. É de tirar o fôlego quando a gente entende isso. E assim que ele entrega o espírito, o impacto reverbera no mesmo instante. O cenário muda lá para o Templo de Jerusalém. O véu se rasga. O que esse véu rasgado significa para a humanidade? Se conectarmos isso com um panorama maior, a gente entende a engenharia divina nisso. Aquele véu não era uma cortina fina. Era uma tapeçaria pesadíssima que bloqueava a entrada do Santo dos Santos, o lugar onde simbolicamente Deus habitava. Era uma barreira física para mostrar que o pecado afastava o homem de Deus. Exato. E a palavra de Deus frisa que a cortina rasgou ao meio, de alto a baixo. Ou seja, é impossível de ter sido rasgado por pessoas ali no chão. Foi a mão de Deus, de cima para baixo, e isso declarou o fim de uma era. O sistema de sacrificar animais tinha acabado, era obsoleto. O sacrifício definitivo, o Cordeiro de Deus, tinha pago o preço final. O caminho direto para o Pai estava finalmente aberto de par em par. Acesso direto para os céus. A natureza inteira sentiu isso. Teve terremoto, pedras racharam. Mas o que mais me choca é a reação humana no momento. Quem é o cara que olha para a cruz e finalmente entende a magnitude de tudo? Não é o sumo sacerdote com currículo teológico. É o centurião romano. Um soldado pagão, brutalizado, que crucificava pessoas o dia todo. Ele vê como Jesus morre e faz a confissão que os religiosos não fizeram. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. É a ironia daqueles que escolhem ter os olhos abertos. E as fontes também mostram que o poder da vida já começou a agir na hora. Cumprindo profecias lá do livro de Daniel, capítulo 12, túmulos se abriram. Os santos ressuscitando? Sim, pessoas justas ressuscitaram logo após Cristo ressuscitar. Ele não só venceu a morte, ele já começou a resgatar os prisioneiros dela. Demais. E por falar em ressurreição, a gente tem que mencionar a última atitude do Sinédrio. Que, olha, se não fosse um assunto tão sério, seria cômico. O desespero deles no dia seguinte. Depois de todo o esquema para matar Jesus, os sacerdotes vão bater na porta do Pilatos de novo. Eles lembram da promessa de Jesus de que ressuscitaria ao terceiro dia e ficam apavorados. Eles exigem segurança máxima. Guarda romana e pedra selada. Eles pedem para colocar um destacamento romano armado e lacrar a pedra com o selo imperial. Tudo isso porque eles estavam com medo de que uns pescadores assustados roubassem o corpo de madrugada. E essa é a suprema ironia de toda a história. O pânico dos inimigos de Cristo fez com que eles mesmos arquitetassem o esquema perfeito para provar o milagre. É genial. Eles montaram uma cena de segurança militar. Quando o túmulo amanheceu vazio, ficou historicamente impossível argumentar que um bando de discípulos, trancados de medo, atacou uma unidade militar de elite, quebrou um selo de Roma e fugiu com um corpo pesado, tudo isso sem fazer barulho. O tiro saiu espetacularmente pela culatra. A guarda de Roma virou a primeira testemunha ocular da ressurreição e o selo do império só atestou que era impossível ser fraude. E olhando para todo esse mosaico, a gente vê um contraste muito nítido nos corações das pessoas. Esse é um ponto vital para fechar nossa reflexão. A divisão de quem aceita a palavra de Deus e de quem rejeita. A elite religiosa, cheia de currículo impecável, escolheu a cegueira para proteger seus cargos políticos. Coração de pedra. E do outro lado, a fé surge nas pessoas mais improváveis. Mulheres movidas por puro amor, como Maria Madalena, que ficaram lá aos pés da cruz, o apóstolo João, e até homens ricos e influentes. José de Arimateia e Nicodemos. Exatamente. Homens que tinham tudo a perder e arriscaram sua vida e seu status indo lá pedir o corpo de Jesus para Pilatos, bem na hora que a maioria estava escondida. Isso deixa uma pulga enorme atrás da orelha pra gente hoje. Uma provocação forte, sabe? Porque é muito fácil a gente apontar o dedo pro Sinédrio e julgar a cegueira deles. Mas a grande verdade é que, hoje em dia, um belo certificado de batismo, credenciais na igreja, anos de banco, tudo isso pode muito bem esconder uma miséria espiritual gigante. Uma crosta de orgulho.
Exato. Um orgulho de ser moralmente correto que nos cega do mesmíssimo jeito. Eles abraçaram a burocracia da religião, mas crucificaram o Salvador. E a pergunta que continua ecoando séculos depois é a mesma que Pilatos fez, acovardado. O que faremos com Jesus chamado Cristo? Porque, diante da cruz, lavar as mãos é impossível. Mateus 27 nos apresenta a crucificação de Jesus, um momento de profundo sacrifício e amor incondicional. Ao refletirmos sobre esse capítulo, somos convidados a considerar o imenso amor de Cristo por cada um de nós. Ele suportou a dor e o sofrimento para nos oferecer a redenção e a esperança de uma vida eterna. Que possamos abrir nossos corações para aceitar esse amor transformador, permitindo que ele nos guie em cada aspecto de nossas vidas. Aceite o chamado de Jesus hoje e permita que sua graça e misericórdia façam morada em seu coração.